Olá, sou Jean Gabriel, sou tatuador, quadrinista e animador independente. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Jean Gabriel Arte, onde eu compartilho aqui com vocês um pouco do meu trabalho e também um pouco da minha visão também pessoal, enfim, trazendo algumas questões. Então, se você quer continuar acompanhando, eu já peço para você se inscrever aí no canal. Se você gostar do tema, gostar do vídeo, deixa seu like aí, compartilha com o pessoal que você acha que vai ter interesse. E acompanha meu trabalho também nas redes sociais, no Instagram, Facebook. Vou deixar tudo aqui na descrição, beleza? Bom, o tema de hoje não tem necessariamente a ver com arte em específico, né? Mas é um tema que é muito caro para mim, né? Muito importante, que é a distinção entre religiosidade e espiritualidade. São visões que muitas vezes são tratadas como sinônimos, né? Mas vale a pena a gente pensar e refletir se de fato elas são expressões sinônimas, se tratam da mesma coisa, ou se de repente elas têm distinções. Mas antes de começar a tratar desse assunto, é importante, dar alguns adendos. Essa é a minha opinião pessoal, então, de certa forma, é importante salientar que eu não quero desrespeitar nem a opinião e nem a convicção, das pessoas que me assistem. Eu sei que é um tema, muitas vezes, frágil, é um tema complicado de se tratar, mas eu acho um tema importante, um tema legal, que faz parte da vida, ou pelo menos da dúvida de muita gente. E a minha ideia aqui é só compartilhar o assunto, de forma alguma tentar convencer alguém ou dizer que a opinião de alguém é errada ou certa, Só venho aqui trazer a minha opinião e propor um pensamento sobre o assunto, beleza? Bom, outro ponto importante de se tratar, que eu não tenho conhecimento teológico nenhum, Não tenho nenhuma formação religiosa ou nenhuma formação que me dê vamos dizer, a pseudo-autoridade de falar sobre esse assunto como uma pessoa de dentro de alguma instituição. Eu vou falar, baseado no meu conhecimento pessoal, porque é um tema que eu me interesso muito, por espiritualidade. Então, não tenho conhecimento específico, de religiões no geral, mas eu tenho meu conhecimento mais macro, de uma visão mais ampla, que é o que a gente observa mesmo, E então, tem algumas coisas que eu vejo que se repetem nas religiões, por mais que elas sejam diferentes. Todo mundo sabe, não é novidade para ninguém, que existem diversas religiões mundo afora, Mas vamos focar nas que são mais, vamos dizer, presentes no nosso cotidiano, principalmente aqui no Ocidente, Que são as três religiões monoteístas, o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, com mais ênfase ainda, no cristianismo. Usando esse último exemplo, do cristianismo, mas também, de certa forma, vale para as outras religiões, a distinção que eu faço entre religião e espiritualidade é a distinção que eu faço entre cristianismo e evangelho. Para mim são coisas completamente diferentes, o que não significa que dentro do cristianismo não existem pessoas que seguem o evangelho. Pelo contrário, existem sim pessoas que estão dentro do cristianismo, dentro do sistema religioso do cristianismo e que seguem sim o evangelho. Mas muitas vezes a gente trata pessoas ou a própria instituição cristianismo, dentre elas a Igreja Católica, a protestante e suas diversas vertentes, como sinônimo, mas elas de fato não são. Eu selecionei alguns tópicos aqui para falar dessas diferenças entre espiritualidade e religião, e mais em específico entre o cristianismo e o evangelho. A primeira grande diferença que eu vejo é a questão da instituição. Não é novidade para ninguém que o cristianismo, as igrejas no geral, são instituições. Elas seguem uma linha hierárquica, elas seguem uma série de tradições, passadas dos fundadores, no caso da Igreja Católica, dos papas, dos padres, no caso dos protestantes, dos pastores, dos anciãos, dos chamados pais da igreja. E não é nenhum mal que seja assim, Porém, quando isso é levado ao extremo, a gente vê a diferença entre o evangelho e entre a instituição, a institucionalidade. Quando você pega para ler a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, você vê que o evangelho trazido por Jesus, ele é uma ideia que ultrapassa, os limites de todas as instituições. Na época dele, a instituição religiosa do contexto em que ele vivia era o judaísmo, Jesus era um judeu, ele estava dentro daquele contexto do judaísmo, e a religião influente, na vida dele e naqueles que o cercavam era o judaísmo. Ela era uma instituição muito semelhante ao que é o cristianismo no dia de hoje, Continua sendo, o judaísmo e o cristianismo são
ambas religiões institucionais. Porém, não é novidade para ninguém que muitas vezes a gente vê no Evangelho que as maiores dificuldades, os maiores opositores de Jesus e da mensagem que ele trazia eram os religiosos. Os religiosos tinham toda essa questão de observância, de seguir, né, as leis, as doutrinas, e muitas vezes deixavam a questão humana de segundo plano. Jesus, por outro lado, é aquele que traz a mensagem da humanidade, né? Ele traz para a gente que a gente se relacione com o próximo, diretamente com o próximo. E principalmente a nossa, vamos dizer, devoção a Deus, ela ser feita no próximo e não na instituição. Muitas vezes, né, no Novo Testamento e até no Velho, está dito, né, por Jesus ou por Deus através dos profetas, que Deus não habita construções feitas por mãos de homem. E que Deus também não está limitado a um sistema humano criado para ele. Ele é livre e atua, né, através da espiritualidade das pessoas por meio do amor, né? O segundo tópico, né, é a questão da conversão. A diferença entre a conversão religiosa e a conversão genuinamente espiritual. Volto a dizer, não quer dizer que pessoas que se converteram dentro, né, da religião não creem de fato em Jesus ou em Deus. Não, não é essa a questão. O que eu digo é que muitas vezes, muitas pessoas se convertem à religião, mas muitas vezes não aparentam, pelo menos, ter se convertido espiritualmente falando. Primeiro, vamos à raiz da palavra, né? Conversão. O que quer dizer conversão? Conversão nada mais é do que você estar indo por um caminho e mudar o caminho, mudar a rota. Mas tem outra palavra muito interessante, né? Que na Bíblia também é tratada como conversão, que é a palavra metanoia. Quando muitas vezes na Bíblia se diz, principalmente no Novo Testamento, para que nós nos convertemos, ela diz para nós estarmos fazendo esse processo de metanoia. Metanoia significa mudança de olhar, mudança de mente, entendeu? Então, dentro do processo religioso, muitas vezes a questão da conversão é tratada como simplesmente mudanças externas de hábitos. Então, eu vestia uma roupa X, agora eu visto uma roupa Y. Eu frequentava um lugar X, agora eu frequento outro tipo de lugar. Eu falava coisas de uma forma, agora eu uso outras palavras. Eu ouvia algumas músicas, hoje já ouço outras, mas muitas vezes elas são mudanças externas. A pessoa continua olhando pela mesma visão que ela tinha antes, e muitas vezes isso não altera em nada a questão interna, né? Então, conversão é metanoia, é mudança de mente, é mudança de dentro para fora. Não adianta estar mudando o exterior se a gente não mudar o interior, né? Então, muitas vezes Jesus tratava essa questão da metanoia, da mudança de mente, né? Como, por exemplo, né, Jesus não seguiu algumas das leis externas dos religiosos, né, dos fariseus, dos saduceus, como, por exemplo, lavar as mãos. Dentre eles era um costume de lavar as mãos antes de todas as refeições, mas não era um costume de higiene, né? Era um costume de purificação, né? Eles acreditavam, os religiosos naquela época, que se você comesse um alimento sem lavar as mãos, aquilo te contaminaria espiritualmente. E vem Jesus e diz, olha, não é o que vem de fora que contamina, mas é o que está dentro que contamina, né? Então, mostrando aí que de nada vale a gente observar as leis e os dogmas externos, né, se a gente não absorver o conteúdo interno daquela mensagem. Outro ponto, né, distinto entre espiritualidade e religiosidade é a questão do pecado, né? Muitas vezes dentro da religião a gente vê a questão do pecado ser tratado de algumas formas, de certa forma, errado. Então muitas vezes a gente vê pessoas com medo, com culpa ou com hipocrisia, né? Muitas vezes essas pessoas seguem esses caminhos. Volto a dizer, não são todas essas pessoas, mas muitas vezes a gente vê na visão geral que é isso que acontece. Muitas pessoas têm medo de pecar, outras pessoas têm culpa excessiva por achar que estão pecando a todo momento, e outras pessoas viram hipócritas. Elas cometem aquilo que elas dizem que é errado, mas elas não deixam que as pessoas ao redor saibam. O que eu acho que é o pior dos casos, né? Jesus foi talvez a pessoa que mais lutou contra a hipocrisia. Ele foi morto, inclusive, por hipócritas. Hipócrita significa você ter uma máscara, né? Você tem uma face e por trás dessa máscara você esconde a sua verdadeira face, né? Isso se chama hipocrisia.
Mas no Evangelho, a questão do pecado é tratada de outra forma. O pecado é tudo aquilo que faz mal para a gente, né? E o Evangelho deixa claro que todos nós somos pecadores. E até o último dia da nossa vida, a gente vai ser pecador. Então não existe aquela coisa tipo, fulano é um pecador e eu sou um cristão, ou eu sou, sei lá, um budista, ou sei lá, qualquer outra coisa. Não existe isso. Eu sou pecador, você é pecador, todos somos pecadores de acordo com o Evangelho. A diferença é, para aquele que acredita que Jesus morreu pelos nossos pecados e pagou os nossos pecados, nós somos pecadores salvos e em processo, de santificação. Ou seja, a gente vai continuar pecando porque nós somos pecadores, mas a gente tem a consciência de não querer pecar. Então, é como uma criança num processo de aprendizagem de fala, por exemplo. Ela tem um professor que indica para ela como ela tem que falar, como ela tem que escrever, mas até ela conseguir reproduzir isso, ela vai errando e aprendendo, errando e aprendendo. É diferente, vamos dizer, da criança que quer errar, ela não se preocupa em melhorar a escrita, a fala, então ela vai errar, mas convicta no erro, né? Essa é a diferença que a gente, dentro do Evangelho, tem do pecador salvo e do pecador, entre aspas, não salvo. O pecador salvo é aquele que tem a consciência da falha dele, né? Ele sabe que por meios próprios ele não consegue se livrar dessa natureza, mas quando ele aceita o perdão de Deus e quando ele tem a gratidão disso ter acontecido com ele, aos poucos, durante a vida, entre erros e acertos, ele vai melhorando a postura, melhorando a vida dele e a vida dos que estão ao redor, não por medo e não por culpa, mas por gratidão por ter sido salvo, né? Então, essa ideia de que uma pessoa se converteu à religião e a partir daquilo ela está salva e todas aquelas que não estão dentro daquilo estão condenadas, dentro do Evangelho, essa visão, pelo menos na minha absorção, é extremamente errônea e corre o risco da gente entrar no erro, que é um outro tópico que diverge entre espiritualidade e religiosidade, que é o tópico da acepção de pessoas, ou seja, fazer diferença entre pessoas, né? Classificar pessoas. Dentro da religião, a gente vê que esse processo é praticamente cotidiano. Eu frequento a igreja X, aí o meu amigo frequenta a igreja Y. Aí lá dentro da minha igreja eu aprendo que só a minha igreja salva e a igreja do meu amigo não salva. Então eu vou começar a olhar para aquele meu amigo como uma pessoa errada, uma pessoa que faz coisas que Deus não gosta ou que está condenada ao inferno, né? Dentro das visões cristãs, não todas, claro, não todas as pessoas, né? Volto a salientar, mas a gente vê, não é novidade para ninguém, a gente vê isso acontecer. Agora vamos para a visão do Evangelho, né, sobre isso. No Evangelho segundo Jesus, né, observando, né, o que Jesus disse, né, e observando o que os apóstolos, né, disseram sobre Jesus, né, na prática dele, a gente observa que não existe essa acepção de pessoas. Tanto é que Jesus dialogava com pessoas de todo tipo, né? Inclusive os religiosos eram as pessoas que mais davam trabalho para ter esse diálogo com Jesus, porque eram as pessoas que estavam mais fechadas, né, para a mensagem dele, diga-se de passagem. Mas Jesus conversou com publicanos, né, que eram pessoas na época vistas com maus olhos, conversou com prostitutas, conversou com pessoas radicais de esquerda, conversou com pessoas radicais de direita, porque se engana quem acha que isso é uma coisa só da nossa contemporaneidade. Naquela época já existiam pessoas com diferentes, vamos dizer, visões de mundo, e Jesus conversou com todas essas pessoas sem fazer distinção nenhuma pelo que elas externavam, né? A questão de Jesus sempre estava dentro do coração, né? Dentro do coração humilde, né? E a palavra humildade não tem necessariamente a ver com questão financeira, ou a pessoa que é fraca, ou a pessoa que é oprimida. Não. Humildade significa aquele que está apto a aprender. Aquele que acha que não tem mais nada para aprender, que acha que sabe tudo, esse seria a pessoa que não é humilde. A pessoa que sabe que sempre dá para aprender, que sempre está aberta a ouvir a verdade, ouvir conceitos, ouvir ideias, essa é a pessoa humilde, né? A pessoa que aprende, a pessoa que sabe que ela não é o centro do universo. E Jesus encontrava pessoas assim em todos os locais, né? De todos os tipos de pessoas possíveis. Jesus chega ao ponto de dizer
que lá no final dos dias, no chamado juízo final, muitas pessoas que não conheciam a ele, ou não conheciam a história dele, não conheciam a Bíblia, né? Ou a figura humana que foi Jesus, que muitas dessas pessoas vão ser chamados por ele para sentar na mesa, né? Uma figura de linguagem. Ele fala algo do tipo assim: venham benditos do meu Pai e se assentei nos lugares que foi preparado para vocês desde antes da fundação do mundo. Aí ele diz que essas pessoas vão olhar espantadas para ele e falar: mas espera aí, a gente não conhece você, a gente nunca te viu. Só que aí ele vai falar: toda vez que vocês foram ver alguém que estava preso, todas as vezes que vocês alimentaram alguém que estava faminto, todas as vezes que alguém era estrangeiro e vocês o recebiam, quando vocês estavam fazendo isso para essas pessoas, vocês estavam fazendo isso para mim. Então eu conheço sim vocês e esse lugar é aqui do meu lado. Por outro lado, ele diz que vão chegar muitos que vão dizer: ué, Senhor, mas a gente te conheceu, a gente profetizava em teu nome, a gente expulsava demônios em teu nome, a gente falava a tua palavra nas praças e para todos. Aí ele vai dizer: não, mas quando eu tive preso vocês não foram me ver, quando eu tive faminto vocês não me deram de comer, quando eu era estrangeiro vocês não me receberam. Aí essas pessoas vão falar: nossa, mas a gente nunca te viu nessa situação. A gente sabe quem é você. Se você tivesse chegado para a gente nessa situação, a gente teria te acolhido. Aí ele fala: mas todas as vezes que vocês não fizeram ao teu próximo, vocês não fizeram a mim. Apartai-vos de mim, vós que praticareis a iniquidade. Nunca vos conheci. Então é algo muito potente, né? E eu acho que só essa passagem já mostra essa diferença, né? Essa falsa sensação de que religiosidade é a mesma coisa que espiritualidade. Não é. É claro, elas podem convergir e andar juntas, mas na grande maioria das vezes a gente vê que elas caminham por caminhos opostos. Outra questão também que diverge desses dois pontos de vista é a questão da liberdade. Dentro da religião, a questão da liberdade é um conceito bem complicado, né? A gente tem muitas regras, muitos dogmas do que fazer, do que não fazer, de onde ir, de onde não ir, de uma série de proibições, né? Aí pode-se dizer o seguinte: Jean, mas isso é importante, porque se der liberdade para as pessoas vão fazer o que quiserem e vão praticar pecados e etc, etc. Será que é isso mesmo? Dentro do Evangelho, Jesus diz o seguinte, que é inclusive uma passagem bem mal usada, né, recentemente aí, por figuras políticas aí do nosso país. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ou seja, a verdade vos trará liberdade, né? Que é um conceito diferente de libertinagem, né? Tem outro filósofo que eu não vou lembrar o nome agora que dizia o seguinte: se engana, mais ou menos assim, né? Nas minhas palavras, o que ele disse: se engana quem pensa que liberdade é fazer o que quer. Liberdade é ter o poder de fazer o que não quer. Se eu faço o que eu quero, eu sou escravo do meu desejo. Só esse ponto já faz a gente pensar a respeito. Quando você proíbe pessoas de fazerem coisas, elas podem não fazer, mas a vontade de fazer, a inclinação de fazer, vai fazer com que essas pessoas vivam a maioria do tempo delas pensando naquilo. E muitas vezes você não pratica aquilo que você acha que é errado, mas você concorda com aquilo dentro de você, você quer reproduzir aquilo. E muitas vezes você sente até raiva das pessoas que praticam aquilo, porque no fundo você queria praticar, mas você não pode porque você tem medo da instituição, do pastor, do padre, da igreja, etc, etc. E é óbvio que tem coisas que são maléficas para a nossa vida, né? Só que o Evangelho trata isso de outro ponto de vista. Ele ensina que a liberdade é um fator fundamental para a gente. Porque a liberdade ela nos dá livre-arbítrio, óbvio. Só que ela deixa nós com nossa relação direta com Deus e com a vida. A gente não precisa de intermediário. Ou seja, a gente já não busca uma figura externa, um pastor, um padre, para dizer o que a gente deve fazer ou não fazer. A gente tem a nossa consciência ativa dia a dia, dizendo o que a gente deve e o que a gente não deve fazer. Quando a gente faz algo errado, a gente sabe que fez algo errado e a gente não culpa outra pessoa ou uma instituição, ou meu pastor falou e por isso eu fiz. Não, a gente sabe que o erro foi nosso, a gente se levanta e procura fazer certo, mas não por medo ou por opressão, né? Mas por consciência. Por exemplo, a diferença entre um pai que bate no filho e um pai que educa o filho.
Muitas vezes o pai que bate no filho, o filho não faz o que é errado na presença do pai. Mas quando o pai vai embora, o filho faz totalmente o contrário do que o pai quis e só não faz aquilo na presença dele. Agora, quando você tem um pai que educa seu filho, o filho não faz o que é errado perante o pai, porque ele tem respeito pelo pai, ele tem amor pelo pai, ele se sente grato pelo pai. Então ele vai errar sim com o pai, mas a diferença é que ele não vai ser um hipócrita. Ele vai falar, não, errei, perdão meu pai, errei, entendi a tua lição e na próxima eu vou tentar acertar. Esse é um relacionamento de pai e filho que a gente deveria ter com Deus, né? Essa relação de proximidade, de amizade, de temor e não de medo, né? Que são coisas diferentes. Outro ponto diferente também é a questão dos frutos, né? Essa eu acho que é uma questão bem óbvia, né? Jesus disse para os seus discípulos, né? Pelos seus frutos os conhecereis. Ou seja, se a pessoa é religiosa e ela produz bons frutos, ou seja, paz, benignidade, autocontrole, domínio próprio, misericórdia e etc, etc, você pode dizer que essa pessoa tem bons frutos. Se essa pessoa é religiosa e não produz bons frutos, ela produz ódio, ela produz distinção de pessoas, ela produz divisão, ela produz caos, ela produz ganância, ela produz disfarçatez, ela produz hipocrisia, essa pessoa não tem espiritualidade mesmo sendo religiosa. E muitas vezes dentro das religiões, eles interpretam os frutos sendo como coisas só da igreja que eles estão, ou seja, eu tenho o dom de músico, eu tenho o dom de profetizar, eu tenho o dom de falar em línguas, ou seja, mas Jesus diz que toda dádiva, todo dom perfeito vem do Pai, ou seja, um cientista é de Deus, quando ele faz o trabalho dele bem feito, ele produz bons frutos para a sociedade, um bom médico é de Deus, que ele produz bons frutos através do trabalho dele, um artista, um professor, um político, até um religioso, quando ele produz coisas que geram benefício para todas as pessoas e não só para aquele núcleo que ele está fazendo um fruto digno de uma pessoa convertida a Jesus Cristo, mesmo ela tendo ciência disso ou não, né? A gente vê que em Jesus não vale nada dizer que conhece ele, que sabe o nome dele, mas não pratica o amor, né? Então muitas vezes as pessoas praticam o amor não necessariamente achando que estão fazendo isso para Jesus, mas estão, né? Mesmo sem saber. E para quem às vezes achar que eu estou falando uma heresia, basta ler as escrituras, né? Por fim, eu acho que tem várias outras coisas, né? Mas por fim eu acho que a diferença também interessante é sobre a própria palavra igreja, né? Hoje a gente entende igreja ou como prédio, né, ou como instituição, né? Tipo assim, eu tenho que ir à igreja de quarta, sábado, sei lá, domingo, ou eu faço parte da igreja tal, e etc, né? A própria palavra igreja significa eclésia, que significa chamar para fora. Eclésia era algo comum entre os gregos e os romanos, quando eles tinham um tema importante para discutir com a cidade, eles chamavam todos numa espécie de pátio externo, e aquilo que era importante era falado ali, para que todos tivessem ciência, né? A Bíblia utilizou dessa palavra, né, eclésia, para simbolizar também o que é aqueles que são convertidos a Cristo, o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, a eclésia de Cristo, né? E Jesus traz a máxima dele de falar do Evangelho para todas as pessoas, sem distinção. É para você sair para fora, né? Sair para o campo, sair para a área aberta e falar sobre a palavra dele, né? Mas o que a gente vê com a religião é um sistema contrário. As pessoas se fecham num núcleo e elas falam só para elas mesmas. E se você quiser ouvir aquilo, você tem que fazer parte daquele núcleo. Se você não fazer parte daquele núcleo, você não faz parte da igreja, né? De acordo com o Evangelho, igreja são as pessoas e não o prédio ou a instituição. Então, de certa forma, eu não vou à igreja, não vou num prédio, não vou numa instituição porque eu não me sinto confortável, vamos dizer, nesse lugar. Mas eu creio em Jesus, eu creio na palavra dele, então eu sou a igreja, né? Eu não vou à igreja, eu sou a igreja. E outro exemplo interessante também que Jesus fala acerca disso, né? Que ele fala que nós somos o sal da terra. Aí ele diz, dá um exemplo, ele fala assim, você não enxerga o sal na comida, você não consegue ver o sal.
mas você sabe que ele está lá. Ele dá o sabor para a comida. Se você tirar o sal, a comida fica sem gosto. Porém, ele fala que se você juntar o sal num saleiro e não usar ele para nada, ele não serve para nada. Com o tempo ele vai perder as propriedades dele e vai virar um amontoado de mineral sem uso para nada. Então ele diz que a função do sal é se espalhar pela comida, ou seja, a função do cristão é se espalhar por meio da sociedade, né? Em todos os âmbitos da sociedade. Não é fazer distinção, não é dizer, ó, se você quiser saber o que é Jesus Cristo, vai lá na minha igreja. Não, é pegar o que sabe e o que aprendeu de Jesus e transmitir no seu trabalho, na sua família, no seu núcleo familiar, na sua reunião que você faz com os seus outros, com seus outros irmãos de fé, né? Essa é a ideia. Não quer dizer que seja errado ou que não tenha função nenhuma você ir lá, se reunir com a sua família, na sua igreja, seja católica, seja protestante, seja de matriz africana ou seja budista. Não, não é essa a questão. A questão é, se você pensa que você, por estar indo lá, vai receber uma espécie de bênção por osmose ou uma bênção coletiva, essa ideia é errada. Nosso relacionamento com Deus é individual. E quando a gente se reúne com outras pessoas para comungar da mesma fé, não é para absorver uma espécie de energia que só vai estar naquele lugar. Não, é só para compartilhar. Do mesmo jeito que às vezes você gosta de um tipo de música e você tem amigos que gostam do mesmo tipo de música, vocês vão para falar sobre música, mas não significa que quando você não está com seus amigos você também não gosta de música. Você continua gostando de música, estando com eles ou sem eles. Então é importante fazer essa distinção, né? Que o papel da igreja deveria ser se espalhar pela terra, não fazer distinção de pessoas, não querer ser vista, não querer poder. A gente vê hoje a religião muitas vezes, sempre foi assim, né? Em conluio, né? Com a política, com o poder político, tentando fazer da religião uma espécie de força impositora, quando na verdade Jesus diz que o papel da igreja não é nem ser vista, é só ser percebida. Existe uma diferença entre ser visto e ser percebido, né? Volto no exemplo do sal. O sal não é visto, mas ele é percebido, ele dá gosto às coisas. E o papel do cristão ou de quem segue a palavra de Deus ou de Cristo seria dar gosto à vida, né? Que forma? Cada um com os seus dons, cada um fazendo o trabalho que é dado, né, a cada um está fazendo. Bom, essa foi a ideia, né? Espero ter contribuído aí para o pensamento, né, para a reflexão acerca desse tema. Espero também não ter ofendido ninguém, né? Acho que consegui salientar bem que eu não estou atacando a religião de ninguém, nem dizendo que uma pessoa que é religiosa não é espiritual. Não é essa a questão. E como todo bom ser humano, eu erro e erro muito, né? Então eu estar falando isso aqui não significa também que eu aprendi isso e agora eu posso passar para as pessoas, não. Enquanto eu estou falando, né, com vocês, eu estou ouvindo isso de volta e estou reafirmando essas coisas, né? Porque o evangelho não é feito para pessoas perfeitas, o evangelho é feito para pessoas imperfeitas que buscam ter uma vida em paz com Deus, né? A perfeição só existe um, que é Jesus Cristo, né? E ele chama a gente para a perfeição, mas não através do nosso poder, da nossa força, mas a submissão pacífica, né, ao amor que ele tem por nós e que ensina que nós tenhamos pelos outros. E a gente, mesmo que quebrando a cabeça, vai aprendendo isso se aceitar a proposta de graça, né, que ele trouxe. E é isso, gente. Muito obrigado para quem ouviu o vídeo até o final. E se gostou, compartilha aí, se inscreve no canal, etc, etc. Né? Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!